Olá, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em Direito Médico da Saúde e eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre audiência em processos de erro médico. Eu, às vezes, vejo aqui os comentários, eu ouço muita gente falando vai ter uma audiência em que eu vou lá comparecer e vou falar para o juiz o que aconteceu e aí ele vai julgar a minha ação e tal. E não é bem assim que funciona um processo judicial por erro médico, não. A audiência em processo de erro médico é incomum de acontecer, ok? É muito incomum mesmo. Olha, foram da quantidade de ações que a gente tem de erro médico, por exemplo, muito poucas vezes a gente teve que comparecer para uma audiência. Mas, nossa, por quê? É porque, em geral, processos como esse dependem mais do que a gente vai chamar de prova técnica, de prova pericial, e não propriamente de comparecer a uma audiência. Porque quando é que se faz uma audiência? Se faz uma audiência quando um fato é controvertido. Então eu quero provar que eu estava em tal lugar no dia X e alguém está dizendo que não, que nesse dia X eu não estava em tal lugar, eu estava em outro lugar. Então vou provar ali, via uma testemunha, por exemplo, que o fato que ele está alegando não é esse, que os fatos são diferentes. Mas, em geral, num processo de erro médico, os fatos eles são mais ou menos incontroversos, né? Em geral, claro, os fatos, na verdade, não diferenciam muito. Olha, o paciente chegou para fazer o procedimento X, e aí aconteceu tal coisa, tal. Em geral, os médicos vão sempre dizer, da parte do réu, ele vai dizer que isso é uma intercorrência do procedimento, que isso é, no final de contas, algo que não estava ao controle dele, que foi uma questão do organismo do paciente, e o paciente, claro, está dizendo que foi um erro médico. E isso, essas questões, elas são dirimidas, elas são resolvidas muitas vezes com a realização de perícia e não propriamente com uma audiência que vai acontecer. Porque numa audiência a gente pode levar testemunha para provar que o fato narrado foi desse jeito e não daquele jeito. E claro, desde que esse fato, né, em que eu estou colocando, ele tem uma pertinência muito clara. Olha, se tiver acontecido dessa forma e não dessa, muda toda a conclusão do caso. Aí, evidentemente, pode ter uma audiência, mas ela é incomum de acontecer. Em casos de erro médico, é incomum ocorrer audiência. E veja, a gente tem aqui algumas centenas de processos judiciais por erro médico. Algumas centenas. E eu posso dizer com propriedade que em pouquíssimos deles a gente passou por uma audiência. Por quê? Porque, em geral, esses casos são resolvidos à luz de prova pericial. Então, assim, pode ser que haja uma audiência? Pode ser, mas isso não é regra, isso não é comum, isso não é o cotidiano de uma ação por erro médico. A audiência ocorre quando um fato é diferente para as duas partes. Aconteceu assim, não, aconteceu assim. E a prova de que o fato aconteceu dessa forma e não daquela pode mudar completamente a conclusão do caso, ok? E, em geral, como eu mencionei a vocês, a prova pericial tende a ser aí a prova de ouro dentro desse processo. Tende a ser a prova mais importante e relevante de uma ação judicial. Então não é que nunca ocorrerá a perícia, não é isso. Mas é incomum acontecer. Mais incomum ainda é o autor da ação judicial ser ouvido pelo juiz. Ou incomum também o réu da ação judicial ser ouvido pelo juiz. Por quê? Porque, primeiro, a gente sabe o seguinte, né? O que o juiz quer naquele momento é ter a necessidade, o que ele tem é a necessidade de entender se tecnicamente houve um erro, não houve um erro, onde está a falha, e aí, claro, depois de um eventual laudo pericial, pode ser que, a depender do caso, a gente possa pedir que o juiz fale, não, eu de fato, se for, né, como eu mencionei, se o fato for assim e não assim, isso pode mudar a conclusão do perito, então eu vou permitir que a parte produza, mas os processos judiciais por erro médico
não costumam passar por audiência, ok? Então, fique tranquilo, mas Elton, e se for necessário? E se no meu caso for? Se for necessário, se em seu caso ocorrer, sem dúvida nenhuma, um advogado daqui preparado estará lá para te orientar, para te defender, para conversar, mas esse é um vídeo para dizer que em 99% dos processos não haverá audiência e, portanto, eu vejo às vezes muitas pessoas teorizando, não, eu vou lá, vou falar para o juiz e o juiz vai julgar, tal. Não é assim que funciona um caminho, não é assim que funciona a marcha de um processo. É mais comum, como eu mencionei, que exista uma perícia para apurar onde está o erro, o que aconteceu exatamente, e aí essa perícia, sim, ela vai ter uma necessidade de comparecimento daquela pessoa a fim de poder aí fazer com que o perito compreenda, com que o perito peça exames e coisas nesse sentido, mas não audiência. Audiência definitivamente é incomum, embora não seja impossível, ela não é a situação mais comum dentro de uma ação de erro médico, portanto, ela não costuma acontecer. É isso. Eu espero ter esclarecido e ajudado vocês. Muito obrigado e até logo.